Né? Tá pronta? Aí vamos fazer... Tá prontinha? Oi? Você está pronta? Tá? Tô. Então, eu vou dar início aqui, depois passar a palavra para o Paulo, que vai fazer uma pequena abertura, e em seguida para a Gislene. Então, quero agradecer, né, a Gislene, que se prontificou em atender o nosso pedido, em abrilhantar aqui o evento, né, o Integratec Semana Acadêmica. Ela vai estar ministrando a palestra sobre o assunto sobre agroecologia. É uma antiga conhecida, uma grande amiga minha, né, uma pessoa que atua bastante nessa área. Então, ela é uma agrônoma e também, com certeza, ela vai enriquecer a gente com os conhecimentos dela aqui hoje. Então, muito obrigada, Gislene, por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu te agradeço mesmo. Passo a palavra agora para o Paulo Vitor fazer a abertura aí. Boa noite a todos os presentes. A comissão organizadora e o Centro Acadêmico de Agronomia saúda a todos e agradece pela presença. É com muito prazer que damos início à palestra do nosso primeiro dia do evento Integratec e Semana Acadêmica. Quero convidar a palestrante, professora doutora Gislene Auxiliadora Ferreira, que irá ministrar a palestra Agroecologia. Ela é professora da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. Gislene possui graduação em Agronomia pela UFG, mestrado e doutorado em Agronomia pela mesma instituição, atua na linha de pesquisa de produção vegetal, tem experiência na área de agronomia, atua na docência, na pesquisa e como profissional liberal. Na docência, atua na área de agroecologia, ecologia e agricultura. Na pesquisa, principalmente a interação inseto-planta, entomofauna do cerrado, moscas frugívoras no cerrado, agroecologia, agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável. Como profissional liberal, atua na área de meio ambiente, com levantamentos florísticos e fitociológicos, concepção e implantação de sistemas agroecológicos, planos de gestão e controle ambiental. Professor Gislene, seja bem-vindo ao IF Goiano Campus Séries. A tela é toda sua, fique à vontade. Muito obrigada, Paulo Vitor, muito obrigada, Luciana, pelo convite. É um prazer, né? É muito bom estar aqui, é muito bom a gente ter essa integração com outros locais. Às vezes a gente fica muito em Goiânia, né? Eu só queria falar, no currículo a gente está lá, essa parte da ambiental, eu não estou atuando mais nessa parte ambiental, eu já atuei bastante, mas agora eu eu não estou atuando agora nessa parte ambiental, porque eu sou dedicação exclusiva, e eu acho que eu estou cada vez mais professora, né? Parece que a gente vai pegando mais trabalhos, e hoje eu estou com 6 turmas semanais, e aí eu não dou conta mais. E também eu fiz essa preocupação com a universidade, né? Bom, a Luciana me fez o convite para um pouco sobre agroecologia, e eu vou falar um pouquinho sobre como eu cheguei na área de agroecologia, e vou falar um pouquinho também sobre a agroecologia. E eu vou tentar trazer um pouco do que a gente fez, do que nós estamos fazendo como exemplos. E a gente abre para as perguntas, com certeza um enriquecimento maior fazendo as perguntas. Como o Victor colocou, né, eu sou agrônoma, e eu sou formada, eu fiz mestrado e doutorado, eu trabalhei com plantas nativas do cerrado, principalmente insetos associados a plantas nativas do cerrado. Quando a gente está falando isso, eu estou falando de biodiversidade, eu estou falando de diversidade, dessa interação com essa diversidade. E quando durante esse período, tanto do mestrado como do doutorado, paralelo à graduação, paralelo a essa formação formal, o que nós fizemos? Eu trabalhei em alguns projetos que eu vou falar um pouquinho disso aí para vocês também. E esses projetos são projetos que nós fizemos enquanto nós pensamos, né, nós criamos
nós planejamos e executamos uma equipe, né, que foram vários estudantes, e a partir daí a gente foi construindo isso, a gente foi fomentando isso na universidade, e, consequentemente, no nosso currículo, na nossa história, o que contribuiu para mim ocupar a cadeira que eu ocupo hoje, que é a agroecologia. Então, toda essa parte formal, essa parte de insetos, de plantas do cerrado, da vivência, né, com esses atores, né, sociais, eles conferiram experiência para a gente estar aqui. E aí, eu vou colocar aqui, então, a apresentação, né, e agora eu não vou vê-los mais, tá? Tá conseguindo ver minha tela? Sim, está aparecendo. Ah, então tá ótimo. Então, a partir de 2012, eu ingresso como professora na universidade, mas eu coloquei um pouco mais de informações aqui. E quando o Paulo Vitor falou da semana, eu acho que isso aí é importante para a gente trazer até esse protagonismo enquanto estudante, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre agroecologia, né? E dentro desse contexto, enquanto estudante, a gente teve um protagonismo com um grupo de agricultura alternativa, e a partir desse grupo, que nós conseguimos, né, um grupo grande, que nós conseguimos construir essa história paralela, que na verdade foi uma história paralela, foi um aprendizado paralelo à graduação. Eu coloquei aqui um conceito de agroecologia aí, que foi elaborado pelo Altieri, né? E coloquei aqui também uma fala informal do Catonian. Então, o Altieri, ele traz essa ideia, a gente tinha essa agricultura alternativa, né? Essa agricultura alternativa, que ela vai ter uma importância muito grande aqui na América Latina. Nós bebemos nas fontes, né, da Europa, dos Estados Unidos. Contudo, a gente vai ter um fomento muito grande aqui na América Latina. E esse fomento, e aqui na América Latina, vai dar condições também de alguns estudiosos, né, como no caso do Glisman, que o Glisman, ele vai para a Costa Rica e ele vai trabalhar. O que ele vai fazer? Ele vai buscar as experiências que esses agricultores têm no campo. Ele vai ver como que esses agricultores estão integrados na sua paisagem, no seu local, no território, né? Que aí a gente hoje utiliza bastante essa palavra território. E aí a gente vai ter também o Altieri, né? Que aí ele vai trazer essa ideia de a agroecologia como ciência. Então, esse termo agroecologia, ele vai ser usado inicialmente lá em 1930, e aí depois ele vai ficar no esquecimento, né? Ou ele vai ser utilizado como ecologia agrícola, e o Altieri, ele volta a conceituá-lo, né? E ele traz essa ideia, né, da agroecologia enquanto ciência, dele buscar esses saberes, buscar esses conceitos, né, principalmente esses conceitos ecológicos aplicados à agricultura, e trazer essa ideia dessa agroecologia, dessa aplicabilidade na agricultura, e ele traz isso, a ideia da agroecologia enquanto ciência. E aí ele faz uma conceituação, que é uma ciência emergente, que estuda os agroecossistemas, integrando esses conhecimentos de várias áreas, né? E aí ele coloca principalmente aí 4, 5 áreas. Ele é entomólogo, e aí ele fala dessa importância das metodologias, né? Que são as metodologias participativas, dos planejamentos e desses de avaliar, né? Esse
crescimento, esse desenvolvimento desse ecossistema, né? E fala, chamando isso de agroecossistema. É o Lisman que vai trazer essa palavra agroecossistema. A gente tem um professor Tonian, aqui em Piracicaba, que ele fala o seguinte, ele fala que o Altieri, ele tem que um legado muito importante do Altieri é o seguinte, porque nós temos todo um desenvolvimento aí esse desenvolvimento do ambientalista, né? E esse desenvolvimento ambientalista que ele cresce muito, né? A partir daí, principalmente a partir da década de 60, e a gente vai ter principalmente na América Latina, nós temos um movimento camponês que foi um movimento camponês que se fortaleceu mais em alguns lugares e outros, mas que a gente vai ter um movimento camponês forte. E aí ele fala que o Altieri, ele conseguiu fazer com que esses dois movimentos, eles dessem as mãos. E isso é um legado muito importante que o Altieri consegue, né? Então, a gente tem vários movimentos que antes eram movimentos ambientalistas, né? E outros que eram movimentos dessa agricultura camponesa, que depois a gente tem essa integração desses movimentos. E aí, o que acontece? A gente tem a agroecologia, ela passa a ter uma preocupação com o ser humano, ela passa a ter ela tem uma preocupação com esses camponeses, com a produção, com a sua reprodução nesses espaços, né? O território em que eles estão inseridos, e com a questão ambiental, dessa conservação desses recursos, principalmente, né, da manutenção da capacidade produtiva desse ambiente, e aí usar esses recursos sem degradar, né, esse ambiente. Então, a gente tem a Associação Brasileira de Agroecologia, ela traz algumas informações que eu acho importante a gente ressaltar aqui também, que ela fala, nessa conceituação, lá no estatuto, ela fala que a agroecologia como ciência, a agroecologia, ela é vista como ciência, como movimento político e prática social. Aqui tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, a Associação Brasileira traz essa ideia da agroecologia, dela quanto ciência. Então, o que a agroecologia faz? Ela traz essa ideia de esses saberes científicos, essas práticas populares, né? Então, esse saber popular, então, dar as mãos novamente, né? E, na verdade, sempre eu estou tentando fazer isso, porque a gente a gente traz essa ideia, né, desse travamento, né, aí entre a ciência, esse saber científico, esse saber tradicional, né, e aí ela coloca como esse movimento político. Esse movimento político, por quê? Tem uma importância muito grande, a gente tem os nossos camponeses, então eles têm essa consciência de onde eles estão, do ambiente, o que está no entorno deles, o que os representa, o que reproduz esse modo de produção. E aí, o que acontece? Quando quando a gente está falando disso, se eu trazer a ideia aí de Ceres, de Rialma, aí da região de Itapuranga, né? Eu vou trazer o quê? Eu vou trazer a ideia de um grande quantidade de agricultores, que são agricultores que migraram de uma determinada região para cá, que ele vem com a família, ele vem com o seu modo de produção, com a sua história, e aí o que acontece? Ele passa a reproduzir nesse local a sua história, os seus alimentos, o que ele sabia fazer, né, lá no Minas, no Sudeste mineiro, né? E aí, então, ele traz isso
e ele passa a se reproduzir ali, e ele passa a conhecer o que está ali, né? Então, inicialmente, ele veio para produzir café, e ele vê que não se adequa no tempo, e aí ele começa o quê? Ele começa a buscar novas informações, conhecer esse ambiente, reproduzir suas práticas, reproduzir uma série de informações, uma série de atividades que faziam parte da sua história lá em Minas. Só que ele se organiza. Então, se a gente pegar principalmente essa região, a gente vai ver que o associativismo, o cooperativismo, então a gente tem um movimento organizado aí desde que ele vem para cá. Então, esse é um movimento político. Esses agricultores, eles o quê? Eles sabem o seu papel, eles têm essa consciência da sua integração no local, da sua necessidade de reivindicar políticas públicas, de reivindicar espaço, essa necessidade de se organizar, não só para ter acesso aos meios de produção, mas também para ter acesso ao mercado, a ter acesso à saúde, a ter acesso a vários outros, né, outros espaços. Então, por isso a Associação Brasileira de Agroecologia, ela traz essa ideia de essa agroecologia enquanto ciência, dela ter esse movimento para né, o movimento político, esse saber, né, dos agricultores, esse saber tradicional, e que vai se articular, né? E uma coisa muito importante é que ele vai trabalhar essa transdisciplinaridade. Não é só uma determinada área. Então, quando a gente está falando de agroecologia, nós não estamos falando só do agrônomo. Nós estamos falando de uma série de outras áreas de formação. Nós estamos falando para a gente pensar esse agricultor, pensar esse produtor, mas a gente pensar o consumidor, a gente pensar essa sociedade de uma maneira mais, como um todo, entender essa sociedade como um todo. Por quê? Porque o agricultor, ele precisa produzir, esse produto ele tem que ser de qualidade, e esse produto ele tem que chegar na mesa do consumidor. O consumidor ele necessita saber a importância desse alimento de qualidade, ele tem que pagar né, um preço justo por esse alimento, para ele manter esse agricultor produzindo, mas de determinados períodos, né, saber o que é melhor, que melhor produz em determinados períodos, e aí a gente traz, né, essa ideia, que não é só ter o alimento, é você ter o alimento com qualidade, saber quem está produzindo, como que está produzindo, como que esse produtor ele está reproduzindo, como que a gente pode fazer essa integração, e como que esse espaço, né, esse território, ele se mantém resiliente, ele vai manter a sua história, e ele vai se manter muito a longo prazo. Isso é muito importante. O Caporal e o Costa Weber, eles trazem, né, também algumas dimensões que, quando eles trazem várias outras dimensões, que complementam aqui, né, que vai ser a dimensão aí, também a dimensão ambiental, a dimensão ética, né, ai, eu esqueci. Bom, eu vou me lembrar e vou falando, né? Eu trouxe aqui os princípios de agroecologia, porque eu vou falar um pouco da nossa experiência e eu vou trabalhar os princípios de agroecologia nessas nossas experiências. Esses princípios aqui, às vezes a gente tem algumas pessoas que trabalham mais, trazem de uma maneira mais ampla, outros que trazem de uma maneira mais condensada, né? Eu peguei esse aqui, que é de um artigo que eu não coloquei aqui a citação, mas esse aqui tá no trabalho do Glisman, né? E também tá num artigo
que foi produzido pela Unicamp. Então, eles trazem, né, como princípios de agroecologia, essa necessidade de que esses agricultores, diz que eles tenham, né, eles não vão buscar insumos fora, de que eles não vão buscar coisas fora, que eles tentem ao máximo, né, se vocês pegarem na história, os agricultores falam bastante, né, da questão aí de, olha, antes comprava querosene e sal, o resto, tudo era produzido na propriedade. Então, hoje a gente chama aí de agricultura industrial, né? Tudo, praticamente, a gente tem que comprar lá na casa agropecuária. Então, isso é importante a gente ter essa ideia de que a agricultura, né? A produção e essa reprodução nesse espaço, ela necessita esse aprendizado aí esses saberes tradicionais, eles possibilitam essa independência. E essa independência passa pelas sementes crioulas, passa pela compostagem, passa por reconhecer, né, uma série de práticas e colocar isso e as realizar, executarem-nas, né, nesse ambiente, para que não necessite, por exemplo, eu preciso de um determinado adubo, eu tenho que ir no mercado, eu necessito de uma semente, eu tenho que ir no mercado, eu necessito de eu estou tendo problema com um determinado inseto, eu tenho que ir no mercado. Espera aí, como que a gente pode trabalhar isso dentro da propriedade? Como que a gente pode observar, entender e ver como que nós podemos reproduzir, que nós podemos minimizar isso, né? A questão do uso dos recursos naturais, então, e aí, o que nós temos nesse local? Quais as condições que a gente tem ali? O que nós podemos aproveitar? Qual o papel do cerrado? Qual o papel das plantas espontâneas? Qual o papel das rochas que tem ali? Então, a gente precisa reconhecer, né? E aí, esse reconhecer e pensar que a gente, de causar o mínimo impacto possível. Como que nós podemos fazer isso? Conhecendo. E aí, a partir do momento que você conhece, que você estabelece essas relações, aí você vai minimizar esse impacto, né? E, consequentemente, ter a manutenção dessa capacidade produtiva. A questão da diversidade, né, da gente pensar na diversidade de espécies, na diversidade de produtos que vêm para a nossa mesa, quais são os períodos que esses produtos eles estão, serão produzidos, né? O que está associado, né? Por que a gente está produzindo o milho hoje? A gente tinha um uso do milho, mais de 1.200 usos do milho. E aí, a gente tem todo um desenvolvimento de tecnologias e hoje a gente tem menos de 600 usos, aproximadamente aí, né, 600 usos do milho. Então, a gente tem uma cultura riquíssima que nos possibilita esses usos, né? A questão do conhecimento local, né? Essas populações, então, elas conhecem o seu território, elas conhecem onde elas estão inseridas e elas têm essa noção de como utilizar esse ambiente, né? De como manter a capacidade produtiva, onde que determinado período que eles podem trabalhar mais ou trabalhar menos. E com todas essas informações, conseguir, né, satisfazer as necessidades de alimentação, de reprodução, de cultura, né, de uma maneira mais ampla. E eu tinha pensado em falar lá atrás, eu me esqueci, quando a gente está falando dessa consciência, né, eu tenho o exemplo de um agricultor que eu trabalhei em Itapuranga, que ele trabalhava em 0,7 hectares, então um pedaço muito pequeno de terra, quando a gente analisa para a nossa condição aqui do centro-oeste, né? E aí
ele produzia várias culturas ali. Ele tinha banana, ele tinha mamão, ele tinha abacaxi, milho, né? Então, ele plantava um maracujá, no meio do maracujá ele plantava o feijão, que era para as necessidades dele. Ele comercializava o maracujá, mas no meio do maracujá tinha o feijão, tinha o arroz. Em cada período tinha uma cultura que era para satisfazer, para alimentar a família. E com esse residual, né, com esse restante, com o que sobrava, ele comercializava. E ele trazia a ideia, um dia, me marcou muito uma conversa que a gente estava lá no meio do pasto, a gente estava olhando um angico, né, conversando lá debaixo do angico, e aí ele disse o seguinte, estava passando lá do outro lado o caminhão de leite, e ele disse o seguinte, lá está indo o nosso caminhão, lá está indo o nosso leite. E aí eu fiquei pensando, né? Olha só a consciência desse agricultor. E aí a gente conversou bastante sobre isso. Quantos agricultores eles se sentem representados, eles sentem que eles fazem parte dessa condição, e quando ele está, às vezes, numa condição que é numa área muito pequena, e ele olhar e falar, aquilo é nosso, aquilo nós construímos, aquilo nos mantém, aquilo nos representa. Isso tem uma importância muito grande. E na agroecologia, uma coisa, a gente busca isso, a gente busca para que esse agricultor ele tenha essa compreensão de onde ele está, do que ele representa e de como ele pode se reproduzir, satisfazer as suas necessidades, se manter, né, produtivo. E aí, o que é que acontece? A gente vê esse crescimento. Então, esse agricultor, quando a gente inicia o trabalho, ele está levando as suas coisas para vender numa motinha. E aí, daí alguns anos, ele vai o quê? Ele vai melhorando, ele muda a casa, ele reforma a sua casa, ele adquire um outro veículo, ele passa a levar esses produtos num veículo, e ele passa a incorporar novas informações, ele passa a reproduzir, passar isso para os seus vizinhos, né? Entre outras histórias. Então, assim, quando a gente fala na transição agroecológica, tem uma coisa muito importante que é como esses agricultores, eles saem de uma determinada condição e ele passa para uma outra condição, de como ele vai fazendo essa construção. E às vezes essa construção, no início, ela passa por a gente olhar e falar assim, ele está usando adubo verde nesse momento. E aí o que acontece? Daí a determinado tempo, ele é muito mais, ele está na cooperativa, ele está na associação, ele está se organizando com os agricultores, está acessando uma política pública, ele está produzindo vários outros itens, né? Mesmo que não tenha aumentado significativamente a produção, mas isso vai ter várias outras histórias associadas, e o que a família dele fazia, o que ele fazia, e que ele está retomando. Isso tem uma importância muito grande. Eu coloquei aqui, eu vou falar um pouquinho a nossa história, né? A gente tem uma história da agroecologia dentro da Escola de Agronomia, e eu vou falar um pouquinho dessa história, tentando trazer até, Paulo Vitor, essa história do centro acadêmico, né? Da importância dos estudantes. Então, a gente tem aí, eu vou colocar muito do que eu participei, né? A gente tem um protagonismo aí a partir de 87, e essa pessoa muito importante, que foi a Ana Primavera, eu esqueci de pegar o livro dela para mostrar aqui, mas a Ana Primavera, ela vai ter uma importância muito grande, ela passa a vir fazer palestras aqui em Goiânia. E, principalmente, a convite, né, desses 3 professores, que foram professores aí da Luciana, né, do Aurélio, eu não me lembro mais quem é daí que foi nossos alunos, esqueci o nome do marido da Luciana, agora. William. Assim, do meu William. E aí a gente tem o quê? A gente tem, ao longo desse período, vários grupos de estudo
né, que começaram a fazer levantamento principalmente de milhos crioulos, né, que foi feito junto com o IBRACE, que é o Instituto Brasil Central, que na época trabalhava na agricultura. A gente tem a OIC, né, que a medicina trabalhou a OIC, que era um programa, né, da medicina, de fazer acompanhamento com os agricultores, com a população carente, mas que depois isso vai ter um protagonismo de várias outras áreas, e a gente teve alguns estudantes de agronomia que fizeram isso, e eu vou trazer aí essa história, a partir de 93, a gente tem, né, um trabalho aí de alguns grupos. E aí, o que conferiu, né, e eu vou fechar também dando algumas informações, que a gente tem um grupo de estudantes que sai da sala de aula, que faz atividade paralela, seja no centro acadêmico, seja na FEAP, né, na Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, ou seja nos grupos de estudo, que na era o agricultura alternativa, né, chamava agricultura alternativa. E a gente tem toda um experimentos, fazendo de estudos, que eram protagonismos dos estudantes. Nesse período, a gente não tinha um professor associado. Depois, a partir do mestrado, a gente tem aí, né, um protagonismo, principalmente desse professor aqui, que foi o Joel Marinho, que hoje ele é professor de Santa Maria, né, da Universidade Federal de Santa Maria, mas que ele era professor da Universidade Federal de Goiás, e aí ele iniciou, acampou junto conosco a ideia dos projetos, né? E aí a gente tem o professor Paulo Marçal, que tinha uma história com insetos e que depois ele assinou um projeto, né? Na verdade, ele deu uma carta em branco para a gente e ele se integra ao projeto, assim como o professor Wilson, que depois ele também vai assinar outros projetos e ele vai integrar. E aí, esses professores hoje, o professor Paulo Marçal e o professor Wilson, eles são o nosso suporte na universidade, né? E aí que trabalha o professor Paulo Marçal, que trabalha mais na sua área, e hoje tem 20 anos, né? Agora está fazendo 20 anos aí no próximo ano de trabalho junto na agroecologia. Na verdade, assim, isso era chamado, ele traz muita ideia da agricultura orgânica, e eu vou tentar fazer um pouquinho, eu não pretendia fazer essa diferenciação, mas eu esqueci que eu ia falar do Paulo aqui, que ele fala muito, ele traz o nome só agricultura orgânica. Então, a gente tem que, na legislação brasileira, a agroecologia, ela é certificada, né, ela está sob o guarda-chuva da agricultura orgânica. E aí, a legalização é como a agricultura orgânica. E do ponto de vista de certificação, tá? Do ponto de vista de sistema produtivo, do ponto de vista do ponto de vista de organização, aí a gente tem a agroecologia, né? E aí tem o professor Wilson também, né? E aí a gente tem o quê? A gente tem o desenvolvimento de alguns projetos. E aí, nesse desenvolvimento de projetos, inicialmente, a gente tem uma coisa muito importante, que é essa demanda pela essa comunidade, né? Então, esse com a ADAL, ele vai ser uma demanda da associação, que eles não conseguiam produzir tomate orgânico, não conseguiam produzir tomate. E aí, o motim inicial, né, aquele primeiro contato foi através do tomate, mas que depois a gente tem várias outras atribuições. E aí, como resultado, a gente tem vários outros sócios, né, que foram integrados aí à organização, ao início da produção de tomate orgânico, né? Então, aqui tem uma imagem da primeira produção, do primeiro campo de produção, né? Então, aqui vocês estão vendo o meio, aqui está vendo o tomate também, ele já está maduro aqui embaixo, mas aqui vocês estão vendo o frondoso, né? E aí, o que acontece?
a gente trabalhava de um lado a agricultura, essa produção, do outro lado do convencional, e eles olhavam e falavam assim, vocês não vão conseguir ver nada. E no final a gente teve uma colheita equivalente, né? A questão de viagens técnicas, né? E aí nós fomos para Rio Azul, Paraná, foi onde a gente conheceu a experiência muito exitosa de agroecologia, que foi da SPA, né? Que era a produção de sementes crioulas. E aí a gente tem várias cidades, né, no interior do Paraná, Azul é no Paraná, na divisa com Santa Catarina, e várias cidades em Santa Catarina que reproduzem essas sementes, mantêm essas sementes. E essas sementes são fundamentais. O primeiro item que eu vi lá em cima foi dessa autonomia, né, do agricultor, ele não tem como ir no mercado. E aí, as sementes crioulas, elas são fundamentais. A gente teve uma participação muito grande dos acadêmicos, né, então essa integração com os estudantes, não dá para a gente fazer projeto na universidade se a gente não tiver estudantes, se não tivesse integração com os estudantes, e uma integração também, né, com outras organizações, e outros espaços externos à universidade. Esses estudantes, eles têm que estar integrados na realidade, né? E aí a gente tem uma série de produtos, né? Aí que são os nossos produtos acadêmicos, os nossos TCCs, os nossos estágios, as dissertações, teses, entre outros. A gente teve também, a partir de 2007, tem uma experiência com Itapuranga, e essa experiência de Itapuranga, ela traz outros elementos, né? Ela tem outros ganhos, outros aprendizados. Então, esses aprendizados, eles iniciam pelo diagnóstico, né? Para implementar o diagnóstico rural participativo. E aí, isso parte de conhecer os problemas, né? Que esses agricultores, eles vêm até a universidade fazer essa demanda. Nós estamos com um problema de intoxicação dos agricultores por agrotóxico. Como fazer? Nem era dos consumidores, eles nem estavam discutindo a qualidade do produto naquele momento. Era a intoxicação dos agricultores. E a partir disso, o que vai acontecer? A gente vai fazer um diagnóstico, o problema é só o agrotóxico? Aí a gente vê que os problemas eles muito além do agrotóxico. Só que o agrotóxico mais grave no momento. E aí o que acontece? Esse levantamento dessa realidade e aí trabalhar sistemas produtivos, né? Então a organização a gente não precisava trabalhar, esses agricultores já tinham. A compreensão desses agricultores no seu território, eles já tinham. A organização, eles já tinham. Eles já tinham eles já tinham um caminho maravilhoso, um caminho lindo, que eu falei para vocês lá, do agricultor que falava, lá nosso caminhão. Eram os agricultores que eram os presidentes da associação da Santa Casa de Misericórdia, o hospital do município. Então, olha, gente, o protagonismo dos agricultores, a importância desses agricultores. Então, aí a gente tem o quê? A gente vai trabalhar os sistemas produtivos. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese, que é o seguinte, quando nós estamos falando sobre sistemas produtivos, então, quando a gente está falando em agricultura, a gente vai falar o quê? A gente vai falar dessa ideia, dessa palavra cultura. O que esses agricultores trazem? O que isso faz parte da nossa história? O que vem desde lá, né? Desde lá do início da agricultura? Qual a importância desse reconhecimento, né? De iniciar esse processo de produção em determinado local? Quais espécies estão associadas? Qual é essa história que eu falei? O México tinha mais de 1.200 maneiras diferentes de usar o milho. Então, isso é a cultura daquele local lá, isso é a cultura desses povos, isso é o modo de reproduzir.
E aí tem o quê? A gente tem que, tem a religiosidade, aí tem as expressões, né, musicais, tem os mutirões, tem vários outros, tem como eles trocam serviços, né? Então, tem vários momentos que a gente tem que compreender isso, e aí a gente trazer isso para essa conversa, né? A gente não está aqui negando o saber científico. Olha, a gente tem uma crotalária aqui, está trazendo a crotalária, está trazendo uma série de informações. Nós estamos somando isso. Nós estamos buscando, né, algumas informações, no caso desse agricultor aqui. Olha, o moleque da bananeira, né, o problema que ele tinha com a banana. Então, como que nós podemos trabalhar iscas, né, maneiras distintas de fazer o controle ou o manejo do moleque da bananeira. Nós não queremos eliminar o moleque, nós queremos que no trato cultural diário ou constante aí da banana, o senhor já vai reduzindo, né, a quantidade de moleque. E isso não é que vai acontecer agora, não é agora, semana que vem. Isso vai levar um tempo, isso é gradativo. E aí, o que acontece? Várias outras pessoas vão ter com esse senhor, né? Aqui, esse agricultor, ele tinha 5 hectares e ele produzia uma série de espécies, né? E ele colocava mamão, pimenta e maracujá aqui no Ceasa. Eu não sei, aí quando a gente está pensando na nossa realidade, um agricultor com 5 hectares, que tem abelha, que tem vaca, que tem porco, tem galinha, que está produzindo mamão, está produzindo banana, maracujá, pimenta, entre outros, então esse agricultor, ele é fantástico, não é? Quando nós estamos recebendo na nossa mesa lá determinados produtos, quando eu estou comendo mamão aqui em casa, será que eu estou vendo a importância desse agricultor e de um agricultor em 5 hectares que faz isso, que coloca mamão na minha mesa aqui em Goiânia? Então, eu tenho que reconhecer esse valor, saber dessa importância e valorizar muito isso. E precisar, né, trazer essas informações. Mostrar isso para uma sociedade que acha que produzir é só numa condição muito distinta. E aí, o caso das hortaliças, né? Aqui tem o professor de vocês, o Aurélio, né? O caso das hortaliças, né? Então, aqui tem um adubo verde, aqui tem um couve, e assim sucessivamente. O caso dos preparados, dos biofertilizantes, né? Das caldas, né? Aqui tem uma pasta bordaleza, fazendo uma calda bordaleza. Aqui tem o uso da pasta bordaleza. Então, isso são saberes, né, que os próprios agricultores que foram descobrindo que a ciência, ela ratificou esse uso, né, eu não lembro agora se ratificou, retificou. Esqueci agora, deu branco. Ratificou. Mas, assim, ratificou esse uso, e aí o que acontece? A gente vai trazer essa importância, seja nas hortas, seja nos pomares, né? E aqui, principalmente, são agricultores, produtores de hortaliças, produtores de frutas, entre outros. E aí, qual o espaço que ele está? Quais são os problemas que ele tem aqui na produção? Quais os problemas que ele tem na comercialização, que ele tem na organização? O que eu posso pegar como principal ponto, né, a ser trabalhado para que a gente estabeleça uma relação mais duradoura, uma relação de aprendizado? Porque são ambos os grupos que eles vão ter um aprendizado muito grande. E a agroecologia é isso, eu não vou levar o saber. Eu não estou chegando lá como a senhora do saber. Eu estou chegando lá, vou ensinar, eu vou fazer uma troca. Eu vou aprender, mas eu vou ensinar bem. E aí, essa troca que ela é fundamental. Por quê? Porque ela parte de um respeito e eu valorizar o saber do outro.
E aí a gente tem, né, esse desenvolvimento. E uma coisa muito importante aqui é que passa essa integração de outras organizações. Então, vai ser o Senar, né, vai ser o Banco do Brasil, vai ser a cooperativa, as associações, a escola de veterinária, né, porque inicialmente não trabalhava junto, e vai ser várias outras organizações que vão passar a participar. Por quê? Porque a gente vai puxando, né? Então, no primeiro momento, não, o problema é agrotóxico. Depois, olha, esses agricultores, eles pegaram dinheiro do Pronaf, eles compraram vacas, né, produtivas, fizeram estão fazendo a inseminação artificial, mas eles não estão alimentando esse gado. E aí, quando essas vacas, elas vão parir, eles estão perdendo esses animais. Por quê? Porque esses animais não estão nutridos. Aí a gente vai ter um problema muito grande também de mastite, entre outros. E aí a gente entra, né, o que a gente pode buscar de informação na universidade, o que a gente pode buscar em outras organizações, como que nós podemos somar isso? E aí, uma coisa muito importante, eu coloquei aqui alguns pontos que a aplicabilidade dessas técnicas. Será que isso que a gente está trazendo tem aplicação para esses agricultores? Será que esses problemas que nós detectamos, né, que os agricultores levantaram, será que a gente tem soluções que são as soluções aplicáveis? Porque, às vezes, a gente vem enquanto técnico e a gente traz algumas soluções que não são as soluções aplicáveis para aquela determinada realidade. Aquilo é para outra realidade. E aí a gente pensar que isso pode ser ao longo do tempo também, né? Às vezes, uma homeopatia não dá para mim fazer agora, mas dá para mim fazer daqui a um ano. Por quê? Eu vou trabalhar com esse agricultor, esse aprendizado durante esse ano. E aí, daqui a um ano, ele vai estar fazendo seus preparados homeopáticos para carrapato, para berne, entre outros. A questão desse efeito multiplicador. Esse agricultor aqui, né, ele está fazendo isso aqui hoje, mas amanhã ele que vai ensinar para os seus vizinhos. Então, às vezes, é uma técnica muito fácil, mas que ele vai ensinar. Ah, Gislene, só que depois ele não vai precisar mais do agrônomo. Não é bem assim. Por quê? Porque esse aprendizado é sempre crescente. E aí, a gente vai ter o quê? Vai ter outras informações, a gente vai ter outras informações, outros aprendizados, e aí essa parceria é constante. A questão da incorporação das técnicas, né? Será que esses agricultores, eles estão incorporando essas técnicas? Isso é uma preocupação muito grande. Nós trabalhamos lá com 10 adubos verdes. Então, a partir do momento que será que ele está incorporando isso? E a gente percebe que ele começou a fazer experimentação na gueroba, que a gente não estava trabalhando naquele momento. Ele passa a plantar no meio da gueroba o feijão de porco, o feijão guandu, a crotalária. E aí ele chega e fala assim, olha, o feijão de porco é o melhor no meio da gueroba. O guandu é o melhor no meio da gueroba. E aí ele vai observar e vai falar, né? E vai trazer essas informações. O que eu já falei sobre as instituições, né? E intrainstitucional, não só dentro da UFG, mas dentro de várias outras organizações. A questão da incorporação de novos conhecimentos, né? E novos conhecimentos também para a equipe. E a questão do impacto econômico. O que melhorou, né? Eu falei lá do o que melhorou para ele? Aí a gente passa a observar que, de repente, ele comprou uma televisão nova, ele comprou um motor de carro, né, deixou a motinha e passou a utilizar, e conseguiu comprar um carro, e aí a gente começa a ver essas mudanças. Eu estou falando de algumas mudanças aqui, mas tem outras que eu acho que aí muito próximo de vocês, né? Que eu estou falando de uma realidade aí muito próxima.
E que isso aconteceu também no projeto Pé do Cerrado aí, né, que foi no município de Sés. Então, são algumas experiências que a gente vai analisando isso, trazendo essas informações, e a gente vai mostrando isso para os agricultores, conversando, tendo esse aprendizado conjunto. E isso a gente faz no quê? A gente faz no mutirão, a gente faz no dia de campo, a gente faz na viagem, a gente faz no almoço, e assim sucessivamente. Eu vou falar agora de algo mais recente, né, o que a gente está fazendo aqui dentro da universidade. Então, dentro da universidade, a gente criou, né, alguns espaços, né, a gente tem uma área certificada, que eu não me lembro agora exatamente a área, mas a gente está com uma área certificada aí, acima de 20 hectares, aqui dentro da Escola de Agronomia, e a gente tem alguns espaços, e eu vou falar principalmente desse espaço, que é o espaço de agroecologia que a gente está trabalhando aqui na agronomia. E esse espaço, como espaço de ensino, pesquisa e extensão, né, e aberto à comunidade. Então, isso aqui é dos estudantes, né, aí um trabalho dos estudantes, e a gente tentando, né, trazer essa criatividade, né, trabalhar aí a criatividade também, a arte dentro desse espaço. Então, isso aqui são alguns eventos, né, reuniões, aqui a gente tem representante da Conab, né, representante da Conab, aí da universidade, uma série de estudantes, tinha de várias outras organizações aqui também, né, ex-estudantes, né, já formados, pessoa externa à universidade, e aí uma série de eventos que principalmente eventos técnicos, né, que a gente faz lá. Aqui a questão da bioconstrução, que está no nós temos uma página que eu vou falar aí, né, há algumas técnicas, né, então a partir de uma técnica, a gente tem um dia de conversa, então a partir de uma técnica, a gente tem um dia de conversa, e isso pode nos proporcionar grandes aprendizados. E aí a gente tem várias atividades, né, e aí sempre com essa ideia da gente estar trazendo informação, né, então cada uma tudo que a gente está tentando colocar plaquinha em tudo, colocar informação em tudo, né, então a ideia de trabalhar aqui com SAFs, com hortas, né, multiplicação de semente crioula, frutíferas, cereais, as oleaginosas, né, trabalhar com algumas aí que são chamadas plantas ancestrais, né, tanto as hortaliças como as sementes, né, o caso aí do amarantos, do gergelim, entre outras, a bioconstrução, né? Então, assim, trabalhar no conjunto. As áreas de preservação permanente aí, né? Trabalhar essas áreas como áreas produtivas. A gente tem muito desafio. A escola, ela tem uma GO que atravessa dentro, né, da universidade, e aí a gente tem um fogo aqui todo ano. Vocês estão vendo esse capim aqui? Então, a gente tem fogo aqui todo ano, a gente tem um problema seríssimo. Agora, nesse período, a gente fica ali, né, rezando para não ter fogo, para não pegar fogo. A gente tinha um planejamento, né, fez todo um planejamento aqui, nós não conseguimos colocar esse planejamento, isso foi lá em 2016, nós não conseguimos colocar isso em prática, mas nós estamos caminhando, né, passou por modificações, mas estamos caminhando aí. A questão das sementes, né, a gente tem aí, nós temos um grande avanço no milho, só que nós perdemos esse avanço com ratos, temos uma quantidade de rato muito grande, e hoje a gente tem uma coleção significativa aí principalmente de fava, né, no professor Paulo tem de feijão, que ele é aproximadamente 100 variedades de feijão, e hoje a gente está com 38 variedades de fava que nós estamos multiplicando dentro da Escola de Agronomia. Nós estamos com um projeto que eu vou colocar lá no final, e esse projeto a gente vai ampliar, né?
Aqui são essas informações, né? Então, os canteiros, colocando as plaquinhas. Então, assim, tudo tem que estar bonito, né? E a gente não está com um espaço ainda tão bonito. E vocês vão falar assim, mas tem 5 anos vocês não conseguiram isso? Mesmo com muito recurso para agroecologia, durante os anos anteriores, a gente não conseguiu. Aí, a questão do amarantos, né? Mostrando o amarantos. A gente tem um projeto que é o projeto Reativar, que trabalha com a agroecologia e principalmente esses saberes, né? Esses saberes dos agricultores, e aí a gente trabalha isso aqui na cidade. Então, esse aqui é o professor Alexandre, da História, o Marcos, da História, o presidente da associação do presidente do bairro, né, do Orlando de Moraes, e aqui a gente tem duas agricultoras, duas moradoras que trabalham com plantas medicinais. E aí, o que acontece? A gente tem um trabalho desse resgate, né, reativar esses saberes, essas interações, as brincadeiras, as hortas escolares. Então, lá, a gente está trabalhando com 3 escolas, e tem a questão dos quintais, da agricultura urbana nos quintais, nos espaços coletivos. E essa é plantas medicinais, né, uma espiral de ervas, que é muito trabalhada aí, né. A gente, recentemente, né, em 2019, nós aprovamos aí um projeto, antes, aí em 2015, 2014, a gente tinha aprovado o projeto do núcleo de Centro-Oeste de Agroecologia, com o professor Will, e aí, a partir disso, tem uma tentativa, tem um trabalho grande de organização, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, nós tivemos aí as caravanas, né? O professor Wilson aí, ele já protagonizou 2 caravanas, e a gente teve aí um projeto mais recente, né, do Núcleo de Agroecologia, que foi a Agroecologia de Paisagem, coordenado pelo professor Paulo Demarco, da Ecologia. Eu gostaria de ressaltar o seguinte: hoje nós temos uma disciplina na pós-graduação. Eu trabalho com uma disciplina de agroecologia, né? Eu sou professora de agroecologia dentro da agronomia. Estou trabalhando agora com 4 outras disciplinas, mas a minha cadeira é de agroecologia. E a gente tem o quê? Foram realizadas muitas teses, dissertações e trabalhos, né? A gente tem uma página hoje, que é uma página que, assim, nos assustou, né, com o número de pessoas que estão seguindo, que é uma página da agroecologia, no Facebook, mas nós não conseguimos, hoje ela tem 52 mil seguidores, né, mas a gente não conseguiu aí no Instagram, a gente não conseguiu esse sucesso. Se bem que isso não é nosso objetivo é trabalhar com a comunidade universitária também, mas essas informações externas. Essa página, agora a gente está tendo um avanço com o professor da biologia, e que a gente vai fazer algumas informações técnicas, né, a partir dessa página. Com todo esse histórico e muito do que eu esqueci, a gente tem o quê? A gente conseguiu trabalhar uma turma aí de agroecologia para o Pronera, de agronomia, né, voltada para o Pronera, em parceria com o INCRA, e que essa turma com enfoque agroecológico. Nós temos essa parceria, ela tem dificuldades, né, principalmente agora a gente tem problema de recursos. Aqui foi na caravana, né, em 2019, que a gente foi para Mineiros. Essa foto é no Parque Nacional das Emas, né? Então, essa visita, essa viagem, várias experiências, e que depois ela é contada pelos estudantes, ela vai culminar na cidade de Goiás.
E o nosso mais novo projeto, né, que é o projeto de orgânicos, então a gente tem a área certificada como orgânico, a área de agroecologia, e recentemente, um ano atrás, há uns 2 anos atrás, a gente conseguiu fazer essa parceria para usar esse pivô, essa área do pivô, que é o nosso menor pivô. Então, toda essa área aqui embaixo, ela já está certificada como orgânica, ela tem o trabalho de agroecologia. Os estudantes do PRONER, eles estão alojados aqui dentro dessa área de orgânico, e a gente, a partir agora, está trabalhando para implementar a ecologia, a agricultura orgânica aqui nessa área. Então, a parte de fruticultura, ela vai ficar aqui embaixo, né? A gente já tem engajamento muito grande com os professores de fruticultura, né? Principalmente a professora Regina, e a gente tem para algumas escolas, e aqui a parte de produção. Nós temos um projeto, que é o projeto aqui da Galpão, né? Então, foi feita essa construção, mas ela ainda não foi separada, não fez essa parte interna. Então, colocou o telhado, as vigas, o telhado, fechou em cima, mas não fechou lateralmente. Nós, recentemente, temos uma nova pessoa agregada aí ao projeto, que é o técnico que já dá consultoria em orgânicos, que era do quadro da universidade, mas não estava na escola de agronomia. Então, assim, e essa semana, né, a gente está fechando aí uma ação de extensão, que essa ação, ela trabalhou principalmente com os nossos ex-estudantes. Então, o caso da Cláudia, que hoje está na universidade, no Instituto Federal do Maranhão, trabalha com agroecologia e meio ambiente. O caso do Gerardo Rodrigues, que tem a área de produção orgânica, né, e que também está trabalhando com agricultura urbana. A Luciana Gomes, né, que foi quem nos escolheu eu e Cláudia na universidade, e que hoje ela é uma das principais técnicas da agricultura biodinâmica, né? Hoje ela está em Taubaté, mas ela dá assistência no Brasil inteiro. Nós tivemos aí a Karen Primavesi, que é a filha da professora Ana Primavesi, que tem uma relação muito com a professora Magda, o professor Paulo Marçal, né, que fez uma participação, a professora Janete, né, que participou ontem conosco. Então, todos são ex-estudantes e que estão nessa área, assim como vários outros, né? E que tem uma importância muito grande a gente trazer esse pessoal, né? Então, assim, eu tentei falar um pouco, né, da agroecologia, falar isso dentro da universidade, o que nós estamos fazendo, e aí eu me coloco à disposição para os questionamentos. Ai, Luciana, falei muito, né? Não, mas foi muito bom, foi bastante pertinente, bastante enriquecedora a sua palestra, a sua conversa aí hoje, Gislene. Eu vou ver aqui agora, né, tem bastantes perguntas, e eu vou passar para o Paulo. Como tem muita pergunta, Paulo, eu peço para você, para a gente não aumentar muito o tempo, priorizar principalmente aquelas que estão voltadas mesmo para a parte de agroecologia, tá? Tá bom, então vamos lá. A primeira pergunta foi da Ana Clara. O que são sementes crioulas? Sementes crioulas são essas sementes que os agricultores, eles mantiveram, por exemplo, o milho, aquele milho cunha, aquele milho antigo que o agricultor, ele produz, né? Então, ele trouxe, no caso aí de Ceres, tem um agricultor que trouxe de Minas, né, que a família já plantava lá, ele trouxe e ele continuou plantando aí. E aí ele vai reproduzindo essa semente. Ele vai fazendo seleção, ele vai mantendo essa semente. E isso é muito importante, essa semente é muito importante, porque é uma semente que ela tá interagindo ali naquele ambiente, né? Então, assim, ela está adaptada àquele determinado local, ela está extremamente adaptada àquele determinado local, e ela traz, né, a família que tinha aquela história, aquilo que fez parte da história dos ancestrais daquela família.
E essas sementes, elas têm uma importância muito grande, porque ele não necessita ir comprar no mercado. Todo ano, ele produz as suas próprias sementes. E ele faz a seleção, né, que é chamada aí de seleção, pode ser seleção massal, né, que vocês vão vê-la na universidade, seleção massal, ou já viram, e aí a gente vê que os agricultores, eles têm domínio desse tipo de seleção. Eles têm técnicas, eles não fazem isso ao léu, né? A pergunta do colega Luiz Henrique. Professora, a senhora pode comentar sobre a importância do ECO 92 para o surgimento da agroecologia no Brasil e também sobre a mudança de pensamento que ocorreu após a mesma, sobre a mudança de pensamento do aumento da produção, que antes era ligada ao aumento da área e depois passou a ser associada com o aumento da produtividade. Isso é muito... A Eco 92 foi um momento ímpar. A gente tem que entender que foi um momento, foi a culminância, né, de um momento que, na verdade, ele tem um histórico. Então, ele vai iniciar um pouco lá atrás, né, vários outros organizações, vai ter vários... o caso, por exemplo, do livro da Raquel Kerson, do livro do Chamsu, né? O livro da Raquel Kerson, que é Primavera Silenciosa, que ela vai denunciar contaminações por agrotóxico. O livro do Chamsu, há outras experiências no Brasil, como, por exemplo, o protagonismo do José Lutzenberg, né? Entre outros. E aí eles vão trazer, né? Então, antes, isso tudo ele estava meio que espalhado, essas experiências eram experiências mais dispersas. E aí o que acontece? A gente vai ter um momento que vai trazer essas experiências, né? Que vai trazer esses esse planejamento a longo prazo. E aí é um momento que isso não passa a ser o problema, por exemplo, de uma comunidade indígena. Isso passa a ser o problema de um país. E aí esse país, ele tem que assinar acordos, ele tem que fazer planejamento a longo prazo. Então, a Eco 92, ela traz essa importância muito grande, que isso passa a ser um problema do Estado. E aí o Estado, ele tem que se pronunciar, porque antes a gente tem que, claro que tinha muitos protagonismos de pessoas no Estado, mas a gente tinha muito pouco esse comprometimento do Estado. A partir de então, o Estado, ele tem que se comprometer, ele tem que ratificar ele tem que assinar determinados acordos. Essa palavra, ela está eu não estou conseguindo lembrar agora, e aí eu vou usar outras palavras. Pode falar. Da nossa colega Amanda. Professora, poderia falar como anda a agroecologia no Brasil? Se os produtos brasileiros estão levando em conta esse estudo em suas lavouras? A agroecologia no Brasil, ela está ampliando bastante. A gente, principalmente nesse período de pandemia, né, a gente tem que muitas pessoas, elas vão buscar, elas vão procurar, né, essas informações, e elas passam a reivindicar, né, ou elas passam a buscar um alimento com uma qualidade diferenciada. E a gente passa a ter a ter uma ampliação. Só que, assim, essa ampliação é do ponto de vista da sociedade civil. Então, a gente tem que o nosso Estado brasileiro, ele teve um investimento grande em agroecologia há anos anteriores. E que isso cessou, né? A gente tem que esse recurso praticamente ele cessou. Hoje, a gente tem muitos poucos projetos, praticamente não tem aí
fomento, né, do Estado brasileiro para a agroecologia. Mas a gente tem o quê? A gente tem que isso ser mais nas redes, nos meios de comunicação, né? A gente tem que, antes, por exemplo, a gente tinha um espaço que é o espaço da televisão aberta às 9 horas da manhã no domingo, 8 horas da manhã no domingo, em que só falava de produtos. Hoje, se a gente vê isso, a gente tem praticamente todo domingo, a gente tem uma predominância, né? Não só da agroecologia, né, de experiências agroecológicas, mas vários outros dessas experiências, produção de base ecológica, sistemas produtivos de base ecológica, né? E a gente tem vários movimentos, então, por exemplo, a gente tem movimentos de agricultura que antes eram da agricultura patronal, né, da agricultura industrial, ela passa a trazer algumas experiências. Por exemplo, hoje a gente tem um movimento de agricultura sustentável aí, que ele busca muito desses aprendizados, ele busca muito dessas informações, que são informações dessa autonomia dos agricultores. Eles colocam isso no sentido de reduzir custo, né? Mas vai muito além de reduzir custo. Então, a gente tem um crescimento recente muito grande. Agora, tem que ser trabalhado para manter esse crescimento, né? A gente tem que conseguir manter esse crescimento. E manter essas experiências, né? Seja nas redes, seja eu me esqueci de falar uma coisa importante também, que é o seguinte: o nosso protagonismo das ciências agrárias, porque quando a gente fala de agroecologia, a gente fala hoje de uma gama de formação muito grande. Então, eu estou falando da saúde, eu estou falando da alimentação, né? Eu estou falando de organização, eu estou falando de diferentes áreas. Só que acontece o seguinte: aí na área de agrárias, nas técnicas, né, da gente trabalhar as práticas, as técnicas, isso tem que ser muito trabalhado, porque às vezes a gente chega lá e você está falando de agroecologia, você está falando de organização, você está falando de saúde. Se você não souber as técnicas, algumas técnicas para mostrar para o agricultor, ele não vai se manter na agroecologia. Por quê? Por mais que ele use o discurso, ele não vai implementar. E aí a gente precisa trabalhar as técnicas para essa implementação. Porque se ele não conseguir implementar, por mais que ele tenha um discurso, por mais que ele tenha essa compreensão, ele não consegue se consolidar. E aí, isso é fundamental. Então, nós das ciências agrárias, nós temos que ter a compreensão desse discurso, da informação, mas nós temos que ter técnicas para essa consolidação. A do nosso colega Alexander. Como fazer para utilizar agroecologia em grandes lavouras? Alexander, hoje tem muitos desses, eu usei o exemplo do gás, né, que eles utilizam muitas técnicas, muitas práticas, que são práticas desses movimentos de base ecológica. E hoje, quando a gente está falando de muitos desses, de controle biológico, né, de muitas dessas, e principalmente da diversidade, né, a gente traz essa ideia de usar em áreas um pouco mais amplas. Só que, assim, a gente tem alguns autores que defendem que não, tem uma dificuldade muito grande para grandes áreas, e tem alguns autores que acreditam que isso pode ser feito para grandes áreas, sim. E aí, a gente vai ter, principalmente do ponto de vista da produção animal, né? Para grandes áreas, isso não vai ter, vai reduzir os problemas, principalmente a dificuldade de implementação.
Agora, na produção de cultivos, principalmente, às vezes a gente tem algumas limitações, né? E aí tem algumas dificuldades. Mas isso não quer dizer que isso seja impedimento. Então, por exemplo, quando eu estou falando de agricultura orgânica, em alguns momentos, esse sistema produtivo orgânico, ele é limitado, ele não é considerado agroecológico. Por que ele não é considerado agroecológico? Porque ele só atende à legislação. Mas ele traz vários benefícios, como diversidade, como uma rotação mais sistematizada. E aí a gente tem que entender isso como algumas práticas que está trazendo para grandes áreas. E a gente tem alguns produtores que estão conseguindo colocar isso em áreas mais amplas, saindo, né, dessa ideia de que não, tem que ser em áreas pequenas. Agora, a gente tem que, você tem que primeiro abrir a mente, né, isso é muito importante. Olha, como que eu posso fazer isso para diferentes dimensões? E a diversidade, ela é fundamental na agroecologia. E aí a gente trazer isso, né, para áreas mais amplas. Vai ser fácil? Não, não é fácil. Mas viver é difícil, né? Tudo é muito difícil. Então, assim, a gente tem que acreditar nos desafios. E eu acho que esses desafios, eles são fundamentais. E são vocês, jovens, que vão colocar esses desafios em práticas e vão construir uma nova agricultura, que vão construir novos modelos, que vão mostrar e falar assim, ó, de fato, isso é possível. Que alguns teóricos, eles estavam errados, né? E assim, é isso, né? Essa refutação constante, essa construção desse conhecimento. Nosso colega Gustavo. Professora, Goiás é um dos estados mais avançados na questão de aplicação dos conceitos de agroecologia no país? Se sim, isso se deve aos projetos de vocês? Eu acho que Goiás tem uma contribuição muito grande, mas eu acho que a gente tem um protagonismo muito maior no Sul. Não, isso não se deve só aos nossos projetos, a gente não pode falar isso de jeito nenhum. Então, eu falei de alguns projetos, são experiências pequenas, e aí a gente tem várias outras experiências, por exemplo, séries, o que eu falei do pé do Cerrado, o pé do Cerrado mesmo, né? Do pé do Cerrado, a gente tem o pessoal de Instituto Federal de Urutaí, a gente vai ter o pessoal de Jataí, de Catalão. A experiência de Catalão com sementes crioulas é muito maior que a nossa, é muito ampla. Então, assim, o que eu estava falando do meu quintal, né? Eu trouxe um pouquinho do meu quintal, mas, assim, muito além. Nós estamos contribuindo, mas é muito, nós somos de uma rede, de um grupo muito maior. O pessoal da cidade de Goiás, né, é muito, do Guatá, então é muito maior. Talvez sejamos em determinados momentos, sejamos um dos menores. Vamos para do colega Diogo. Professora, a agroecologia é bastante conhecida no Brasil. A falta de conhecimento sobre a agroecologia pode causar negligência de produções que poderiam ser resolvidas facilmente? A agroecologia, ela está ampliando, né? Ela é conhecida numa determinada dimensão. Eu não diria que ela é amplamente conhecida no Brasil.
Agora, essa falta de conhecimento, ela pode causar não só negligência, né, produção, mas ela pode inviabilizar, né, e eu posso te dar exemplo disso. Por exemplo, tinha um agricultor que estava implantando uva em Itaporanga, e as técnicas que a gente usava não conseguia resolver um problema que era um problema de uma vaquinha, que ela é um besouro, né, que ele ataca inicialmente os brotos da uva. Como foi a implementação de uma área de um pomar, e aí esse pomar, ele inicialmente ele não preocupou com diversidade, ele não conseguiu fazer cerca viva, então ele trabalhou como se fosse, inicialmente, quase como se fosse uma monocultura no sistema convencional. E aí, o que aconteceu? A gente não conseguiu reverter a situação do parreiral dele, principalmente em relação a esse inseto. E aí, ele voltou, começou a usar produtos, e a gente não conseguiu mantê-lo, né? Por quê? Primeiro, por falta de uma série de técnicas de planejamento, que tinha que ter começado muito antes da implantação da cultura, e que a questão primordial também é a questão do solo. Não tem. Eu estava vendo a Irene Cardoso, estava falando numa live esses dias, e ela falando: olha, nós alimentamos de plantas, as plantas, os animais e plantas alimentam de plantas, e eles alimentam do solo, então tudo vem do solo. Se a gente não trabalhar o nosso solo, não tiver um solo equilibrado, a gente não tem alimento equilibrado. Então, a gente tem que ter consciência disso. De onde está vindo? Está vindo do solo e está vindo da luz. Então, quais são os três principais elementos? Luz, água e solo. Se a gente tem solo e água contaminado, como que a gente quer um alimento saudável? Como que a gente quer ter saúde? Então, não é fácil, viu? Não é tão fácil não, Diogo. Nosso colega Albert, é fácil achar trabalho em agroecologia? Hoje a gente tem muitas publicações, Albert. Nós temos a Revista Brasileira de Agroecologia, a gente tem uma revista de agroecologia publicada na Espanha. A gente tem a América Latina, e aí eu até me esqueci de falar isso, mas a América Latina, ela tem muito trabalho em agroecologia. A América Latina é muito rica em agroecologia. E olha, nós brasileiros, eu falei que a gente ainda tem muito o que aprender, mas nós brasileiros, a nossa experiência em agroecologia, ela é vista por grande parte da América Latina e por vários outros países do mundo como a mais pujante do mundo, como a mais desenvolvida do mundo. E aí, o que acontece? Por exemplo, você encontra nós temos vários países que as pessoas vêm estudar agroecologia aqui. Nós temos alguns países, por exemplo, experiências com países aqui da América Central, né? O caso do México, que eles veem a experiência brasileira como a mais exitosa. A nossa certificação participativa, que é uma certificação entre os agricultores, é desenvolvida principalmente na agroecologia, para valorizar a agroecologia, e que é reconhecida pela nossa legislação, ela está sendo copiada em grande parte do mundo e a América Latina quase inteira. Então, a gente tem hoje, reconhecido pelo Chile, né? A gente tem esses processos que estão desenvolvendo no Peru, na Costa Rica, na Colômbia, Equador, México, entre outros. Então, nós temos muita experiência, nós temos muito a ensinar e a aprender também, porque, assim, olha, tem alguns países, como, por exemplo, o caso da Colômbia,
da Colômbia, do Equador, que trabalham com algumas espécies, que trabalham em alguns sistemas, que têm experiências riquíssimas também. Então, a gente tem que ter essa humildade, né, de buscar aprender também com esses nossos vizinhos. E, assim, nós temos experiências maravilhosas, viu? Que nós temos, que eu acho que necessitava mais ser divulgada, né? E aí, dos agricultores mesmo, às vezes, nem precisa, tem muitos agricultores que eles fazem isso sozinhos, né? As organizações, as associações cooperativas fazem isso sozinho, e aí eles nos pedem, né? Olha, vem aqui, mas aí a gente que tem que pedir, deixa eu ir aí, deixa eu trabalhar com vocês, deixa eu aprender com vocês. Para não estender muito, vamos fazer só mais uma pergunta. Peço desculpas aos demais se não deram para responder todas. Professora, qual é a relação entre agroecologia e agricultura orgânica? É bem interessante, né? A gente tem que a agricultura orgânica, ela foi criada na década de 20, né? E aí ela parte do solo, né? Principalmente da compostagem. E aí ela, na década de 60, tem uma necessidade de harmonização, e aí a gente faz foi construída uma federação. E aí, o que acontece? Eles trazem uma série eles fazem uma normativa para ser orgânico. E aí, o que aconteceu? No Brasil, a gente pegou essa normativa e aí a gente usa a nossa lei, a nossa legislação, ela é baseada nesse modelo e nessa normativa. E aí a gente tem que, a nossa legislação, ela foi construída com o nome de agricultura orgânica. Com essa ideia de organismo, pensando em organismo, pensando nessa integração, né? E é muito importante. Mas aí, o que acontece? A gente tem que, quando na construção da lei, então, é como se tivesse pegado um guarda-chuva, debaixo desse guarda-chuva, a legislação é orgânica, e aí, nesse guarda-chuva, a gente tem agroecologia, a gente tem permacultura, a gente tem agricultura biodinâmica, que estão todas debaixo desse guarda-chuva. Então, elas são chamadas, na certificação, ela vai ser chamada de orgânica. Então, quando você vai comercializar um produto agroecológico, o seu produto, ele foi produzido no sistema agroecológico. Ele foi produzido num modelo, né, agroecológico. Só que o produto, pela nossa legislação, ele tem que ter uma certificação para ele ser chamado de orgânico. Aí ele vai ser chamado de orgânico, ele vai ser comercializado, o produto é comercializado como orgânico. O sistema produtivo, o modelo produtivo é agroecológico. E aí o que acontece? A gente tem agora a ciência, né? Então a ciência hoje, a agroecologia enquanto ciência, ela traz que esses modelos de agricultura de base ecológica, eles estão aqui como se fosse um guarda-chuva também, e eles estão aqui dentro desse guarda-chuva. Só que aí a gente chama isso, né, da agroecologia enquanto ciência. E aí, o que é essa agroecologia enquanto ciência? Ela trata aí esses sistemas produtivos, e aí, por exemplo, o caso da agricultura orgânica, não necessariamente ela está aqui dentro, ela pode estar debaixo aqui ou não. E assim sucessivamente, com algumas outras. O caso, por exemplo, da biodinâmica, praticamente toda ela vai estar aqui debaixo, né? Uma grande parte vai estar aqui debaixo. Mas, às vezes, algumas que elas não seguem, né, alguns princípios da agricultura, da agroecologia. Mas a ideia é que essas agriculturas de base ecológica, que a gente tenha uma base comum.
E essa base comum, ela está debaixo desse guarda-chuva, né, que seria científico, que seria a agroecologia. Então, o que que diferencia? Diferencia que eu posso ter um produto que ele é agroecológico e ele vai ser certificado como orgânico, mas eu posso ter um produto orgânico que ele não é agroecológico. Por que que ele não é agroecológico? Porque ele atendeu a legislação, mas ele não atende à questão das organizações, desse movimento, né? Movimento político, movimento social. Então, ele só trabalha do ponto de vista comercial. Então, ele atende aquele tripé que é socialmente econômico, que é ambiental e econômico. O social tem em partes, né? Ou às vezes ele até trabalha bastante, mas ele não consegue não consegue ter uma relação mais, principalmente com a diversidade, né? Trazer essa ideia da diversidade. Aí é a história da diversidade em grandes áreas, né? Gislene, Oi? te perguntar, porque tem várias perguntas aqui. Você tem disponibilidade de responder pelo menos mais umas 3 perguntas? Tem, tudo bem, sem problema. Então tá jóia. Paulo, então faz mais umas 3 perguntas aí, por favor, porque a quantidade de perguntas está muito grande aqui, então a gente vai ter Se que... quiser mandar também, eu respondo pelo e-mail ou pelo WhatsApp, ou Luciana. Tá jóia. Então tá jóia. Aí a gente, as que não der para fazer agora, Paulo, você copia e a gente manda por e-mail para a Gislene, tá? Tá bom. Da colega Gabriele. Professora, do seu ponto de vista, qual seria a importância da agroecologia para os que não possuem conhecimento da área? Eu acho que a agroecologia, conhecimento da área, eu acho que a gente tem que estudar, tem que conhecer. Ela tem uma importância muito grande, mas a gente tem que, eu acho que assim, é um processo, né? Então, você tem que iniciar esse processo e construindo um alicerce, né? É difícil tudo é aprendizado. Às vezes, tem muita informação que às vezes a pessoa já tem, e ela não vê aquilo como uma informação relevante. Mas nós temos uma gama de informação, uma gama de saberes muito grande, né? Agora, a gente só precisa valorizar esses saberes, a gente só precisa saber, a gente precisa colocar isso em prática, e principalmente, né, valorar os nossos saberes, porque às vezes a gente sabe muita coisa e a gente acha que não vale nada. Ah, não, isso eu aprendi com meu pai, com minha avó, eu vim em determinado local, isso não tem importância. A gente precisa se dar uma importância, precisa saber essa importância. E às vezes o agricultor, a gente vê muito isso, e eu vou fazer, por exemplo, a gente trabalhou o agricultor, que era chamado de Jeca Tatu. Era o cara que estava sentado no dedão do pé, né? Ele estava de cócoras em cima do dedão do pé. Então, aquele cara que, para o mundo, ou para a gente, ele não tinha saberes, ele não tinha informação nenhuma. E isso não corresponde à realidade. Ele tinha muitas informações, ele tinha muitos saberes, só que não era esse saber acadêmico. E aí, o que acontece? Nós temos que, às vezes a gente, olha, não tem informação. Só que a informação, ela tá em outra dimensão, ela tá em outra linguagem. Então, às vezes, a gente precisa sair do nosso academicismo e tentar fazer uma leitura diferenciada, né? Todo mundo tem muita informação, tem muito saber. Só que a gente precisa aprender a expressar esses saberes, né? Valorar.
do nosso colega Lucas. Professora, boa noite. Quais são as práticas de manejo orgânico e de conservação do solo e da água na agroecologia? Bom, são várias, né? Então, aí a gente tem, mas, assim, olha, a gente tem algumas principais. Primeiro, a questão da vida no solo. Só que para você ter vida no solo, o que você vai ter que ter? Você tem que ter alimento para essa vida. Então, você vai ter que ter cobertura, você tem que ter materiais diferentes, rotação de cultura, né? Você vai ter que trabalhar diversidade, você vai ter que trabalhar plantas de cobertura, você vai ter que trabalhar esses micro-organismos, né? Você vai ter que saber fazer uma leitura ali e fazer práticas conservacionistas de água, né? Então, trabalhar a infiltração da água, essa recarga da água. Então, assim, são uma série de técnicas que lá em conservação de solo, a gente aprende muito, a gente aprende isso. Só que, às vezes, a gente não coloca em prática. E a gente não fala muito lá nessa vida, de como conservar essa vida. E aí isso tem que ser muito trabalhado, né? Principalmente através da cobertura, da diversidade, da manutenção dessa palhada. Que para nós aqui em Goiânia é muito difícil em função do fogo, do nosso fogo periódico, né? Que é um problema muito sério com a estrada. Do nosso colega Silvestre. Qual a relação e a importância da biodiversidade para a agroecologia? Ela é fundamental. Eu não acho que não tem como falar em agroecologia sem falar em biodiversidade, sem falar em diversidade. E aí, diversidade de espécies, diversidade de protagonistas, né? Sem falar em todas as dimensões da diversidade, diversidade de produção, é fundamental, sabe? A gente tem que conhecer uma gama muito grande de espécies, de pessoas, de organizações, a importância do protagonismo da mulher, do jovem. Não dá para pensar agroecologia sem falar em diversidade, em biodiversidade. As perguntas que não foram respondidas, depois, quem tiver interesse, entre em contato com o centro acadêmico, que eu vou repassar para a professora Gislaine, e assim que ela responder, eu encaminho para vocês. Quem quiser, é só entrar em contato pelo meio do centro acadêmico. Agradecemos a participação de todos e da professora Gislaine pela disponibilidade de estar vindo contribuir conosco aqui no Campus Ceres. Bom, eu que agradeço o convite, né, e assim, olha, eu não sei se eu consegui, se eu fui clara, se eu consegui sanar todas as dúvidas, a gente teve essa intenção, né, e aí, pode enviar as perguntas, e assim, foi muito bom, foi um prazer enorme, e eu acho que é muito importante essa aproximação aí com vocês, né, Luciana, e que a gente trocar informações, a possibilidade de trabalhar juntos, né? Eu acho que esse espaço, ele é principalmente dessa troca, Paulo. E parabenizo pelo evento, né? E nos colocamos à disposição. Professora Luciana, seu microfone está desligado. Acontece direto isso, Paulo, comigo. Até a gente habituar com essa tecnologia. Gislene, muito obrigada pela sua participação, tá? Foi muito enriquecedora. E como você mesmo disse, é muito bom a gente aproximar, né? Estreitar ainda mais essa relação, né? Do campus aqui do IF Goiano com a UFG, né? Que é minha amada escola aí, né? E tem tantas pessoas aqui tão competentes. Muito obrigada, Gislene. Quero agradecer também a todos os participantes, né? Que tivemos uma participação muito grande, agora tem menos, mas chegamos a ter 105 participantes aqui na palestra. Muito obrigada a vocês, tá?
E espero que vocês tenham gostado da palestra de Gislene, como eu gostei. Muito obrigada, Alcione. Obrigada, gente. Então, tenha uma boa noite aí para todos. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Paulo Vitor. Bom evento, né? Bom evento para vocês. Boa noite. Bom descanso, Gislene. Obrigada. Paulo, você conseguiu copiar as perguntas? Sim, consegui, tá tudo aqui no Word, aí eu vou organizar elas. Então tá, eu te passo o e-mail da Gislene depois. Ah, não, você tem o e-mail dela? Tem não, passa aí depois. Então tá, vou passar pro seu zap, tá? Obrigada, hein, Paulo? Tchau. Não, precisando, estamos aqui. Tá bom.